às Memórias que Contam, este espaço que a Agência Eclésia lhe apresenta diariamente, onde queremos lembrar o legado de tantas pessoas que, infelizmente, foram desaparecendo com o vírus da Covid-19. Hoje vamos até a Guiar da Beira conversar com o padre André Silva, ele que é pároco in solidum num conjunto de comunidades, de paróquias na Diocese de Viseu, juntamente com outros sacerdotes, e agradeço muito ao padre André estar connosco neste tempo para nos dar conta da vivência e daquilo que tem sido ultrapassar o luto numa comunidade e num concelho da Guiar da Beira que tem sido muito marcado infelizmente pelos casos de Covid-19 e, consequentemente, pelo desaparecimento de grande parte de membros da sua comunidade. Padre André Silva, muito obrigada por estar connosco. Muito obrigado, eu. Eu pedia-lhe, de alguma forma, para começarmos esta nossa conversa, que nos ajudasse a caracterizar aquilo que são as suas comunidades. São várias, marcadamente do interior da Diocese de Viseu. Que características é que nos pode destacar, de alguma forma, dentro deste conjunto de comunidades que estão à sua responsabilidade? Então, eu sou pároco de 6 paróquias, a paróquia de Pinheiro de Aguiar, de Cruz, Aguiar da Beira, Gradis, Sequeiros, Soto de Aguiar, e, portanto, nestas 6 comunidades que formam a unidade pastoral Nossa Senhora da Estrada. E esta unidade pastoral, como dizia e muito bem, é assim mais rural, mais afastada do centro, é parte da periferia, como tanto refere o Papa Francisco, que por vezes somos um pouco até esquecidos. Infelizmente, as zonas mais rurais, mais do interior, muitas vezes somos esquecidos e quando somos lembrados, muitas vezes é como números, como foi neste mês de janeiro, em que fomos notícia, mas não propriamente para falar da comunidade, mas dos números. E é importante e agradeço precisamente este momento para poder falar o que está para além dos números, para falar do coração destas pessoas, para falar da vida destas pessoas que tanto amam e tanto ensinam. E por vezes dá a ideia de números muito grandes, coitadinhos, e dá-nos pena, mas não aprendemos nada com isso, porque não percebemos o que está para além destes números. E estas comunidades, acima de tudo, têm-me ensinado a amar, principalmente a amar. Foram as primeiras comunidades em que comecei a paroquiar, há 3 anos, é o 4º ano já de pároco, e é nítido o grande amor destas pessoas, a simplicidade com que amam. Desde que cheguei, e conto apenas uma breve história, eu cheguei em 2017, ano dos grandes incêndios. Cheguei em setembro e em outubro foi o grande incêndio. Perdão. E pedi, como tantos colegas, para que as pessoas, na sua caridade, pudessem contribuir para as vítimas, levando aos centros de recolha de bens algumas partilhas para podermos ajudar. E foi marcante, estava cá há um mês, apenas há um mês. Pedi no domingo de manhã, para domingo à tarde, muito em cima da hora, mas era o possível, tínhamos que ajudar naquela hora. E foi tão bonito de ver que eu era suposto levar as coisas, as doações, no meu carro, e o meu carro era tão pequenino para tantas doações, e houve logo um casal de uma das minhas paróquias que disse: não, senhor padre, não se preocupe que eu vou atrás de si, tenho uma carrinha de caixa fechada, cabe lá muitas coisas, vamos. Mesmo assim não foi suficiente, então teve que ir uma carrinha de caixa aberta, daquela das obras enorme, e fez 2 viagens, porque mesmo essa não foi capaz de levar tudo. Isso mostra a generosidade e os laços que aglutinam uma comunidade, os laços que mantêm firme uma comunidade de pessoas.
Bastante, bastante. E não foi só numa comunidade, foram todas as comunidades a trabalhar, em cada comunidade, o que é preciso agora? Já tem isto, já tem aquilo, o que é que será preciso mais? E estamos a falar de Tondela, naquele caso ajudámos Tondela, que fica a mais de 70 quilómetros aqui das minhas paróquias, e portanto pessoas à noite, porque entretanto já era domingo à noite, a dizer não, vamos a Tondela levar, vamos ajudar o Padre André a levar tudo isto. E é este amor, esta entrega, esta caridade verdadeira que caracteriza este povo da Guiar da Beira, é este amor sem medida, é amor sem medida. E é um amor assente numa prática religiosa, mesmo que possam ser comunidades mais desertificadas, pergunto-lhe, Padre André, porque de alguma forma se calhar também mais envelhecidas, é essa se calhar a ideia que temos de comunidades mais envelhecidas, mas que fazem questão de uma prática religiosa assídua, rigorosa, comprometida. Temos os dois casos, ou seja, de facto a população é mais envelhecida, sim. Infelizmente os nossos jovens acabam por emigrar, acabam por, se não emigrarem, pelo menos migram dentro do país, vão para Lisboa, para o Porto, para Viseu, aqui mais pertinho. E, portanto, acaba por esta comunidade ficar um pouco mais pobre a nível de jovens. E também porque aqueles que já emigraram, aqueles que já emigraram acabaram por também já regressar à sua terra, às suas origens, e, portanto, a população fica um pouco mais envelhecida, vista assim de fora. Mas depois também temos jovens muito comprometidos com a fé, e estamos a fazer este caminho para a Jornada Mundial da Juventude, e é bom ver os jovens a dizer: Padre André, não se esqueça de mim, quando houver alguma coisa diga-me, que eu quero me preparar para a jornada. E temos jovens que estão mesmo inseridos nos grupos de paroquiais, e até mesmo nas comissões paroquiais, sacristão, ali a ajudar a preparar tudo para a missa, e de facto é muito bonito ver que os jovens não delegam esta responsabilidade e este serviço à Igreja. Em relação à fé propriamente dita, não tanto ao serviço, também é muito forte aqui em Aguiar da Beira. E estes tempos em que não tivemos Eucaristia foram tempos muito difíceis para esta comunidade, porque quando mais nós sofremos, mais precisamos de Deus, e a Igreja estava fechada. Deus está sempre pronto, Deus está em todo o lado, em todos os lugares, está em nós, mas não rezar comunitariamente acaba por afetar, acaba por fragilizar. E tinha pessoas que me ligavam: Padre André, olha, vai celebrar a Eucaristia, então lembre-se de mim, lembre-se da minha dor, eu vou estar a rezar. Eu celebrava normalmente sempre às 6 da tarde e dizia: olha, então às 6 da tarde vamos estar unidos na oração, eu celebro aqui na igreja, celebro aí em casa também, rezando o terço, rezando outra oração, estamos unidos. E é bonito ver que a comunidade estava de facto unida em oração, mesmo quando alguém falecia, o rezar por ela. Eu tinha pessoas que diziam: Padre André, olha, vamos rezar, porque é aquilo que de facto agora podemos fazer. Não podemos estar todos presentes no funeral, não podemos estar todos presentes no velório, mas podemos rezar, e portanto é isso que vamos fazer. Como é que uma comunidade com uns laços tão fortes, como acabou de relatar a consequência dos incêndios de 2017, como é que reage ao desaparecimento de pessoas de uma comunidade que se conhecia, que vivia junta? Como é que é lidar com isto, Padre André? É bastante difícil, até porque ninguém estava à espera. Também uma das vantagens de sermos uma comunidade mais rural, mais afastada dos grandes centros, acabámos por ficar muito resguardados da primeira vaga e da segunda vaga Covid. Até setembro do ano passado não tínhamos tido nenhum caso.
Depois tivemos 28 casos, salvo erro, em setembro, que foi numa semana e, entretanto, conseguiu evitar-se a propagação e ficaram todos recuperados. E depois, em dezembro, caiu aqui quase uma expressão, uma bomba. Ninguém estava à espera. Como é que é possível, de repente, aparecer assim um surto num lar? E foi bastante duro, porque se janeiro foi muito duro, dezembro também foi duro. Foi quando começámos a perceber o que é isto de estar, de facto, a sofrer com esta pandemia. Um lar em que praticamente todos foram infectados, um lar em que começou a falecer pessoas uns atrás dos outros, e foi bastante duro fazer esse acompanhamento. Foi necessário, e agradeço aqui também a esses voluntários que vieram da Associação Convidas, que vieram também nos ajudar nesse momento tão difícil. E foi bastante difícil ver as famílias preocupadas, sem saberem o que fazer. E depois veio então janeiro, também mais uma vez nos lares. Dois deles, os maiores aqui do concelho, que também ficaram muito afetados. E foi muito preocupante. Com histórias que o padre vai acompanhando enquanto pároco, enquanto pessoa próxima numa comunidade que é muito querida. A pessoa do pároco é uma pessoa querida numa comunidade nas comunidades como as suas. Sim, bastante. Eu sinto esse grande amor, mais do que respeito, é mesmo amor. É mesmo amor pela pessoa do pároco. E por isso imagino que a sua relação com estas pessoas que foram desaparecendo, mas também com as famílias que foram acompanhando o desaparecimento dos seus entes queridos, esteja de alguma forma também gravado em si, não é? Porque foi acompanhando estas histórias. Eu, ao longo destes 4 anos, ia sempre visitar cada uma destas instituições, destes lares, e pelo menos uma vez por mês, e fazia esse acompanhamento idoso a idoso, ia passando pelos quartos, ia falando com eles, confessando-os, sacramentando-os, conhecendo as suas histórias, as suas diferenças também, tudo aquilo que identificava cada um. E neste tempo de, enfim, a receber a chamada a dizer que tinha falecido esta ou aquela pessoa, houve uma altura que cheguei mesmo na minha cabeça a pensar, mas o que vai ser? Não vai ser nada igual como era. Como é que eu vou entrar de novo nestas instituições? Não vou encontrar aqueles que encontrava sempre. E eu próprio comecei a sentir essa fragilidade e essa dificuldade. Mas, obviamente, na fé, encontramos forças. E, como dizia São Paulo, quando sou fraco, então é que sou forte, porque é nestas fragilidades que sentimos ainda mais a presença de Deus e que recuperamos as nossas forças. E acredito que tenha sido um bocadinho essa passagem bíblica também que tenha procurado cultivar dentro de si para depois poder dar também aos outros que o procuravam. Sim, bastante. Eu tinha familiares a ligarem-me e a pedirem-me isso mesmo. Não acreditavam, não acreditavam, tinham estado a falar com o familiar há meia hora, há uma hora, mas este vírus é assim, acaba por fragilizar uma pessoa de forma muito inesperada, muito rápida, e era isso que eu transmitia às pessoas, mais do que, enfim, a dor que sentiam agora, é a felicidade que o ente querido, o pai, a mãe, o irmão, vai sentir junto de Deus, e nós não estamos aqui neste mundo para ser deste mundo. Nós vivemos neste mundo precisamente para fazer caminho para Deus. E se por algum motivo Deus chamou alguém, é de facto para continuar esse caminho mais perto dessa meta que é a ressurreição,
que é a vida eterna, e, portanto, esta fé, esta esperança na ressurreição, ajuda-nos a superar estes momentos maus, porque todos nós temos esses momentos maus, e olhando para, e vamos mais uma vez aos números, mas para ir depois às vidas, quando vemos um acumulado de 800 casos numa comunidade, num concelho, com 5.000 pessoas, um pouco mais, ficamos muito assustados mesmo, mas depois começamos a confiar e a entregarmos-nos. Vai tudo correr bem e sabemos que Deus está connosco. O Padre André está a fazer formação em psicologia também e, apesar de ainda não ter terminado essa formação, pergunto-lhe se as palavras de padre e as palavras de um psicólogo, naquilo que vai percebendo que é o necessário acompanhamento de um psicólogo, há palavras que se tocam. Há alturas em que deve ser a palavra do psicólogo a falar mais alto e outras que entenderá, as pessoas necessitam da palavra de um padre. Sim, é verdade. O ser humano, a pessoa, tem diferentes dimensões, e duas delas é a psicológica e a espiritual. E tocam-se como todas as outras dimensões, a física, a social, todas elas se tocam e se equilibram umas às outras. E quando uma desequilibra, as outras procuram equilibrá-la. Temos o caso, por exemplo, do luto, que mexe muito com todas as dimensões. E normalmente quando uma pessoa é mais forte numa dimensão, por exemplo, a espiritual, é importantíssimo para equilibrarmos as outras, para que a nível psicológico consigamos recuperar, para conseguirmos estabilizar. Mas quando as pessoas não têm essa fortaleza, não têm essa capacidade espiritual, quando não conseguem compreender para onde vamos e de onde vimos, que são as respostas que a fé dá, torna-se muito difícil, e por isso também é importante ter alguns conhecimentos a nível da dimensão psicológica para, através dessa, fortalecer a espiritual, quando assim é necessário. E por vezes os mais jovens é preciso muito isto. A dúvida está muito presente na comunidade mais jovem, também fruto da própria ciência, que tem evoluído tanto, e fica um pouco com a ideia de que só existe ciência e não este par que anda lado a lado, e que são importantíssimas as duas, que é a fé e a ciência. A fé que explica o que está para além da ciência, daquilo que pode ser visível e estudado, e a ciência que nos ajuda a compreender o que nos rodeia e que pode ser compreendido, que pode ser estudado. E portanto, acabam por ser muito importantes. Embora também se toquem estas duas, ciências, teologia e psicologia, acabam por se tocar também. A atenção ao outro, e ao longo destes 2 anos de estudo na área da psicologia, tem-me permitido perceber isso mesmo. Tanto o padre como o psicólogo têm que saber escutar, uma escuta que acolhe, uma escuta que nos torna próximos, sem enfim, perturbar esta relação que também é necessária de afastamento, ou seja, a outra pessoa não pode estar apenas alicerçada em nós, naquilo que nós dizemos, mas depois tem que caminhar por si. E, portanto, há aqui algumas semelhanças entre o psicólogo e o padre, embora depois na prática é diferente, porque um trabalha mais as emoções, trabalha mais os comportamentos, trabalha mais o que pensa, enquanto que o padre acaba por trabalhar isso, mas na vertente mais espiritual, ou seja, este comportamento porquê? Para nos prepararmos para a vida eterna, para nos prepararmos para sermos cristãos ao jeito de Cristo, sermos à imagem de Cristo. E, embora seja parecido, porque alguém que é cristão e que vive a fé,
acaba por ter também bons comportamentos saudáveis e que são exemplo de alguém que tem uma capacidade psicológica saudável e, portanto, acaba por ser semelhante, mas diferente. Mas tudo aquilo que descreve faz sentido adequarmos a este tempo de luto que o Conselho e as comunidades que a Guiar da Beira integra atravessam, porque reconhecer, falar sobre as emoções, saber que alguém escuta as nossas emoções com ordem a ordenarmos, vá lá, as nossas ações, e saber que alguém escuta também as nossas dúvidas de fé, naturalmente colocadas por este contexto de perda, em ordem a ordenar os nossos motivos de fé, os nossos motivos e a nossa prática religiosa. No fundo, são duas dimensões que ajudam a que a comunidade da Guiar da Beira enfrente este momento que vive. Sim, bastante, bastante. E as pessoas procuram isso mesmo, procuram ajuda. Perdão. As pessoas procuram ajuda junto do padre também para sentir esse conforto, não só espiritual, mas também psicológico. Não sendo todos os padres psicólogos, embora haja alguns que sim, que têm a formação, eu estou a fazê-la ainda, mas a própria amizade, os conselhos e como eu dizia há pouco, a questão de se formos verdadeiramente cristãos, vivermos bem a nossa fé, isso irá nos dar um conforto psicológico muito grande. E portanto, antes da psicologia até ser bastante disseminada, e ainda bem que o é, mas antes disso eram os padres que davam esse conforto e essa ajuda psicológica. Não tendo toda a formação, mas era a ajuda que existia e era bastante válida, bastante válida. E agora neste tempo também se procura isso, também se procura equilibrar e não sendo possível fazer o luto como antes, e é uma parte muito difícil, que perturba muito as famílias, mas arranjamos modos de, enfim, ajudar a superar diferentes. Não pode haver a Eucaristia na igreja no dia do funeral, mas a seguir eu ia celebrar, mesmo sem ninguém, mas eu ia celebrar. E isso dava um conforto à família, porque não podiam lá estar, mas saber que alguém estava a rezar pelo pai, pela mãe, pelo irmão, e isso acaba por ser muito reconfortante e ajudar o luto. Não está esquecido, porque o que custava muito às famílias, e eu ia ouvindo-as, era o sentir quase que estava esquecido. O meu irmão, o meu pai, a minha mãe, viveu uma vida de entrega aos outros, de entrega à comunidade, de entrega à própria igreja, paróquia, e agora não tem direito a uma missa na igreja, como todos os outros, enfim, cantada, celebrada. É uma celebração da palavra num cemitério, diretamente num cemitério. Custava muito, parecia que estávamos a esquecer aquela pessoa. É uma dor muito funda. Muito, muito mesmo. E o facto de não haver sequer o velório também, que antes a pessoa ia-se preparando, ia rezando, ia estando, e agora houve uma altura que era quase imediato, falecia-se naquela manhã, passado 3 horas estava a fazer o funeral, e a pessoa ainda nem sequer recuperou, ainda nem sequer acreditava, e tive casos de paroquianos que diziam: Padre André, eu não sei se é o meu pai, eu não sei se é, como é que eu vou acreditar? Eu não acredito. E é duro de perceber que não se estava a conseguir fazer bem o luto, e é preciso de facto muito apoio, muita ajuda agora neste momento de desconfinamento. É preciso abrir um pouco mais para podermos, enfim, apoiar e estar perto daqueles que sofrem, com toda a segurança, obviamente, mas que esta missa de sétimo dia, não sendo ao sétimo dia, mas que representa isso, permitir que as famílias pelo menos façam este luto, um luto que foi adiado, mas que tem que ser feito para que a pessoa seja saudável. Isso é uma atenção que a Igreja deve dar. A Igreja deve ter
neste caso, neste pós-morte, pós-desaparecimento, tem de ter esta atenção especial para acompanhar psicologicamente e espiritualmente as pessoas. Sim, sim, bastante. E sempre teve este acompanhamento. A missa de sétimo dia representa isso mesmo, mas depois individualmente o pároco liga à família, encontra esta ou aquela pessoa da família na rua, o perguntar como está. E uma coisa que faz muita falta também neste processo de luto, que é o toque. O toque permite ajudar a outra pessoa a aliviar a dor. E que agora não é possível. O abraçar, o tocar, era importantíssimo e agora não se consegue. E depois do fim desta pandemia é necessário que isso possa voltar a acontecer. Mas a Igreja sempre fez isso, o Padre sempre tocou, sempre abraçou a família, sempre esteve lá para a família, ouvir a família. E agora com estes casos todos, e em janeiro eu senti muito isso, dias em que tinha 4 funerais naquele dia, e já estava a marcar 2 e 3 para o dia seguinte, acabava por eu próprio não conseguir ser próximo, porque estava a sair de uma celebração e estava já a pensar que tenho pouco tempo para a próxima, não posso ficar aqui com a família. E perdeu-se um pouco desse acompanhamento no luto, e que agora tem que ser recuperado, obviamente que sim. Cada família é importante, cada pessoa é importante e temos que dar essa assistência individual, porque todos nós fazemos o nosso luto, até mesmo familiares mais afastados. Por vezes lembramos o filho, lembramos a esposa, lembramos aqueles que são mais próximos, mas se calhar até há um sobrinho que sofreu muito, bastante, e como é um grau um pouco mais afastado, às vezes tende a ser um pouco esquecido, ou um neto, e é importante também olharmos para a família como um todo, que faz o luto como um todo, e por isso acompanhamos na missa de sétimo dia e nas missas seguintes, mas também ter esta capacidade para olhar para cada indivíduo da família e perceber, se calhar precisa de falar através também, até mesmo, ou do silêncio, por vezes também do silêncio percebemos que aquela pessoa não está bem e que precisa de uma palavra nossa, ou até mesmo pela disposição com que está, pelo olhar, para onde está dirigido o olhar. Tudo isso ajuda-nos a perceber que aquela pessoa precisa da nossa ajuda, precisa da palavra do pároco, que é pároco, mas é amigo também e que tem que manifestar essa amizade e essa proximidade que ajuda, já que não podemos tocar ou segurar na mão da pessoa que está a sofrer. E lembramos Jesus, o toque, Jesus tocava muito nas pessoas, é importantíssimo o toque. Já que não podemos tocar, pelo menos que toque as nossas palavras, a nossa presença, a nossa amizade, é importantíssimo, embora muito difícil, até porque, mais uma vez, os números, mas sendo os números tão grandes, são tantas as famílias que por vezes tendemos só a ficar pela família no seu todo e não tanto nos indivíduos, nos paroquianos por si só, mas é muito, muito importante também. E depois naqueles que sobreviveram, mas que olham para o lado e não veem o amigo que lá estava. Também é outra dor, e principalmente nas instituições. Já celebrei online para uma destas instituições, e é bastante duro para nós que estamos de fora, embora fosse próximo, mas estou fora, não vivo diariamente naquela instituição, e foi tão duro para mim ver a ausência de tantos e tantas que de facto faziam parte daquela casa, como será para aqueles que estão lá diariamente e que agora não têm aquele amigo e aquela amiga que sempre tiveram. É preciso mesmo este acompanhamento e agradecer o trabalho de todos aqueles que estavam lá durante este momento, no antes, no durante, principalmente no durante, e agora no depois, neste ajudar a ultrapassar.
O pároco também tem lutos para atravessar, também tem despedidas para fazer no meio de tantas exéquias que teve de celebrar, que teve de conduzir, teve de abraçar espiritualmente, não fisicamente, tantos familiares. O pároco também tem lutos para fazer no meio deste processo todo. Também tem lutos, e todos marcam um pouco, e o pároco acaba sendo tão próximo das pessoas, acaba por sentir e por vivenciar também a dor daquelas famílias. E quando são tantos, diariamente, consecutivamente, levam mesmo a sentirmos isso, que eu dizia há pouco. Cheguei a uma altura que fui mesmo abaixo e que comecei a ficar deprimido, mas lá está, pela oração depois recuperamos e reerguemos-nos. Mas é bastante difícil, principalmente depois as histórias que mais nos marcam e que marcam a comunidade toda, porque embora sendo sempre difícil uma perda, nenhuma é igual, não estamos a comparar, mas tive casos, por exemplo, de em 24 horas marido e mulher partirem para Deus. Em menos de 24 horas. É dificílimo perceber isto. É difícil quando é em simultâneo, mas talvez ainda seja mais difícil quando não estamos à espera. Estamos a fazer o luto de um pai, de alguém importante para nós, e depois de repente percebemos que a nossa mãe também partiu. São situações bastante difíceis de superar, assim como também um funeral em que não está quase ninguém, e perguntamos o porquê, porque a família está toda infectada, e perceber que nem sequer na hora do funeral, das exéquias, a família pode estar ali junta, a rezar, a celebrar este momento, e foi bastante duro superar isto tudo. Ou, por exemplo, decisões políticas, como o encerramento do espaço aéreo entre Inglaterra e Portugal e outros países, filhos que não puderam vir, que tiveram que viver este momento por videochamada. É bastante duro. Estar sozinho noutro país, a ver o pai, a mãe a serem sepultados, é duríssimo. E por isso concordo plenamente quando diz que este luto tem que ser acompanhado ao longo do tempo, agora neste momento. Como falávamos há pouco, estes 800 casos ativos no Conselho da Guiar da Beira foram ultrapassados, os números nacionais mostram isso também. Como é que estão hoje, Padre André Silva? Hoje, felizmente, temos 0 casos ativos, pelo menos que estejam confirmados, não se conhece nenhum. Agora é mesmo o acompanhar as famílias. Hoje já vamos poder celebrar de novo. Irei estar precisamente com 2 famílias a celebrar o 7º dia dos seus entes queridos, e portanto é começar este novo caminho. Até que era por telefone, por telemóvel, que íamos falando, que íamos acompanhando, o que não é propriamente o mais profícuo, o melhor a fazer-se, mas era o possível. E agora vamos fazer este caminho, a comunidade toda, não só o pároco. Eu às vezes estou a falar no pároco em relação à família, mas também é importantíssima a comunidade, e também por isso em todos os funerais, em todas as exéquias, a família me pede: Senhor Padre, agradeça à comunidade, agradeça no fim a todos, porque é de facto a igreja, somos todos, não é só o pároco por vezes dá a voz, mas o corpo somos todos. É esta igreja que está lá. E, portanto, vamos começar esse trabalho agora, o celebrar com a comunidade
por cada um destes irmãos que partiram e vamos procurar apoiar estas famílias e que estas histórias, estas pessoas que foram partindo, não sejam apenas histórias, não fiquem na história, mas que nos marquem no bom sentido, de serem pegadas, de serem marcos para nós fazermos caminho para Deus, que nos dê a força. E volta àquela citação bíblica: quando somos fracos, então que somos fortes, porque encontramos a Deus. E que consigamos, nós, comunidade, nós, igreja, transmitir isto a todas as famílias em luto, a todos aqueles que estão em sofrimento e aqueles que ainda não superaram, que dê esperança para que também eles possam superar e conseguir então reerguer-se. Padre André Silva, agradeço muito a forma disponível, aberta e também dolorosa como esteve aqui à conversa com a Agência Eclésia. Agradeço muito a forma também como coloca a memória das pessoas que ajudaram a constituir a comunidade, concretamente a Aguiar da Beira, mas todas as comunidades à volta desta comunidade que foi tão martirizada pela pandemia da Covid-19. Muitíssimo obrigada, Padre André Silva. Muito obrigado, eu. Obrigada.